quero trazer uma palavra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 10. Capítulo 12, 2 Coríntios 12 e 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos novamente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o tema desta noite. Quando penso que estou fraco, então sou forte. Quantas vezes já não pensamos em desistir, todos nós, sem exceção aqui, porque ninguém é melhor do que o outro aqui, somos iguais. E quantas vezes já não pensamos em desistir da caminhada, ao ver em nós tanta fraqueza, tanta fragilidade? Você já não olhou para você mesmo? Meu Deus, eu tenho raiva de mim mesmo, porque eu sou assim. Eu não quero ser desse jeito, né? E você está ali falhando, deixando de fazer quantas coisas que agradam o Senhor. Mas a gente continua a caminhada, porque às vezes a gente não entende. Eu não sei porque Jesus continua me amando, tão falho que eu sou. Tem tanta gente melhor do que nós, mas quando eu penso que estou tão fraco, então sou tão forte. É umas coisas de Deus que nós vamos estar aqui nessa noite aprendendo com o Senhor. Quando eu falo aqui do apóstolo Paulo, aqui é um homem de Deus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um currículo assim invejável. Ele tinha um currículo maravilhoso para quem olhasse. Quem era Paulo? Primeiro, ele era hebreu. Olha o currículo dele: hebreu, natural de Tarso. Tarso era a cidade cujas instituições reuniam a melhor e mais completamente o caráter tanto oriental quanto ocidental. Ele era circuncidado conforme a lei. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, como está em Atos 22 e versículo 3. Gamaliel é considerado um dos maiores professores do judaísmo. Ele aprendeu com os melhores, né? Ele foi doutrinado em uma das melhores universidades da época. Ele pertencia à seita dos fariseus, também era a seita da elite, a seita dos fariseus. Exímio conhecedor da lei, como está em Filipenses, ali no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6. Era estrito observador das exigências da Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, ele conhecia tudo, porque era a Bíblia que tinha antes do Novo Testamento. A Bíblia que nós tínhamos, a palavra era a Torá. Mas avançado, era o mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Era o primeiro e o mais proeminente entre os judeus. Você está falando do bambambam. Esse era o apóstolo Paulo. Gálatas 1:14, você vê sobre isso. Era o homem mais avançado do judaísmo, naqueles que viviam na época dos seus contemporâneos. Era o primeiro e o mais proeminente entre os judeus. Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, conforme Atos 21 e 39, e 39 também, da descendência de Abraão, era da tribo de Benjamim, como na palavra de Deus, e romano também. Ele tinha cidadania romana também, em Atos 22, versículo 25 ali em diante. Falava no mínimo 2 idiomas, o grego e o hebraico. Segundo alguns estudiosos, como Wycliffe, Paulo falava a língua aramaica dentro da sua casa. E pelo fato de ser cidadão romano, ele possivelmente também falava o latim. Era um homem muito preparado e inteligente. Paulo, ele detinha um conhecimento das 3 grandes nações da época, para lhe dar todo o suporte, tanto cultural quanto político.
econômico e religioso. A Grécia era detentora do conhecimento, Roma detentora da lei, e Israel era detentora da religião. E no encontro que Paulo teve com Jesus, todo esse currículo então ficou para trás. Só Jesus importava com ele. Quando Paulo teve um encontro no caminho de Damasco, e Jesus perguntou para Paulo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Porque ele estava perseguindo os servos do Senhor, mas ele não sabia que perseguia Jesus. Quem faz mal para um servo de Deus, faz mal para o próprio Deus. E esse Paulo, Saulo de Tarso, que se tornou-se um Paulo, a partir dessa conversão, Saulo, que tem o significado também de aquele que foi desejado, Saulo significa aquele que foi desejado, passou a ser chamado Paulo, que significa pequeno e humilde. Saiu da soberba, saiu de lá de cima e veio aqui para baixo, a partir da conversão. O grande segredo está em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no meu corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia. Um homem com um currículo desse, podia bater no peito, podia querer se desfazer com qualquer pessoa mais humilde, mas ele não. Ele reconhecia que aquilo tudo podia servir para ele, ser importante, mas o mais importante era o Cristo crucificado. Aleluia. O conhecimento dele não podia salvar uma alma, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, pode salvar o pecador. Aleluia. Às vezes nós vemos pessoas, mesmo nesse tempo de hoje, pessoas, eu leio bastante, vejo pessoas que se acham, falam a respeito de Deus como se estão falando de qualquer coisa, sabe? Por dentro de mim eu fico indignado, porque aquela pessoa não sabe do que está falando. Ela peca contra Deus quando fala algumas coisas contra o Senhor, porque elas não consideram, elas não acreditam. Pessoas que se acham sábias, pessoas que se acham que moldam a mentalidade da mídia. As pessoas seguem ele, muita gente segue, mas diante de Deus isso nada vale, quando o homem rejeita Jesus Cristo. E Paulo, ele considerava tudo aquilo como nada, diante da grandeza de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque quando Paulo, ele falou sobre esse 2 Coríntios 12:10, porque quando estou fraco e sou forte, mesmo nas necessidades, nas fraquezas, nas perseguições. Ele foi o momento que ele teve a revelação de Deus. Ele foi ao terceiro céu, ele entrou, alguns escritores dizem, no lugar chamado Santíssimo. Ele foi ao paraíso, e ele não trouxe palavra alguma a respeito. Ele não é de algo tão grandioso que não é lícito o homem receber algo tão especial, tão poderoso. E ele teve, mas mesmo assim ele teve um espinho na carne que vinha sobre ele por 3 vezes em cima dele, e ele ficou afligido com aquele espinho na carne. Por 3 vezes ele pediu a Deus para tirar aquilo sobre ele. E o Senhor disse para ele: Paulo, depois de tanto Paulo insistir, você vê que Deus não fica falando toda hora. Não, Deus não fica se metendo na conversa. Deus fala e pronto, a palavra dele é soberana, acabou. Deus não fica, mas você essa troca de Deus é Deus. Senhor, tira de mim essa aflição, não estou aguentando mais, Senhor, eu sou teu servo. Esse espinho na carne, ninguém sabe ao bem o que era esse espinho na carne. Uns enfermidades, outros dizem devido a ele ter levado muitos cristãos ao sofrimento e até mesmo à morte.
Não sabemos bem o que era esse espinho na carne, podemos até imaginar o que seja. E ele queria, aquilo vinha afligir a ele. Por 3 vezes aquele inimigo vinha e esbofeteava ele. Aquela coisa que vem na mente: tu não vale nada, está pensando o quê? Tu não presta. Senhor, tira isso de mim. E a palavra de Jesus foi essa para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Pastor, eu estou reclamando bastante, pastor, esses dias. Tenho reclamado, eu não vejo, não aguento tanta injustiça, eu não aguento tanta coisa errada. Sabe qual é a palavra de Deus para você? A graça de Jesus te basta. A graça do Senhor te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Quando você começar a nadar na graça, você vai esquecer as coisas vãs que passam. Tudo isso que está em volta da gente é vão, mas a graça fica. Quem é a graça? É o Jesus crucificado, é o Jesus ressuscitado. Aleluia! Fomos alcançados por essa graça. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Paulo, ele ficou totalmente dependente de Deus. Quando estou fraco, então é que sou forte. Como é que você pode entender isso? Está fraco ou não está? Quando você está fraco. Quando Golias viu Davi, o que ele viu? Um menino, não tinha armadura, não tinha nada. Esse é um Zé, ninguém. Mas Davi, ele não estava lutando a guerra dele, ele estava lutando a guerra do Senhor. Você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aquele a quem você tem afrontado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estou fraco, então sou forte. Amado, não desiste. Não desiste. Pastor, eu não sirvo para ser um cristão. Eu não dou. Tem gente que diz assim, eu já ouvi dizer: eu não dou para ser crente, porque eu gosto disso, fazer isso, fazer aquilo. Eu sou assim. Ele coloca uma série de coisas. E se nós formos colocar os nossos defeitos, eu sei que as mãos os dedos das mãos e dos pés vão ser poucos. Só se alguém tiver mais dedos nos pés e mais dedo nas mãos. E mesmo assim vai ser pouco. Se a gente olhar para nós mesmos, amado, não escapa um. Somos falhos. A nossa natureza humana é frágil, é fraca. Mas como é que eu estou de pé? É a graça de Deus que tem sustentado. Porque Jesus te ama. Jesus, quando salvou o homem, ele sabia que o pecador, o homem é assim mesmo. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Quando estou fraco é que sou forte. Vai entender isso, né? Essa declaração do apóstolo Paulo significa que é o poder de Cristo que fortalece o crente, e não a sua própria força. É o poder do Senhor que traz essa fortaleza. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios tem um texto muito lindo, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7. 2 Coríntios 4, olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo dizendo, versículo 7: temos porém esse tesouro em vasos de barro. Nós não somos vasos de ouro, de honra, de ouro, né? Não, é barro. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que apareça a glória e o poder de Deus, e não o vaso. Eu fiz, Jesus curou, Jesus operou, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não foi você, foi o Senhor dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Trazendo sempre
por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia. Enquanto vocês não está na sua dependência, depende de Deus, a vida de Jesus vai se manifestando em você. Então você é forte, aleluia, porque ninguém pode destruir Jesus, ninguém pode acabar com o Todo-Poderoso que está dentro da sua vida. Por isso que quando você pensa que está fraco, então você é forte. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Devido a esse poder de Jesus na sua vida, o cristão então pode se deleitar nas fraquezas. Paulo, ele aqui fala que nada havia nele para ser motivo de glória e honra. Mas ele não tinha motivo, não era um homem preparado, estudioso, sabia falar diversos idiomas, era um homem inteligente, um homem proeminente. Ele se gloriava na cruz de Cristo. Nada daquilo para ele valia coisa alguma, mas a presença de Deus que estava na vida dele. Diferente dos falsos apóstolos, como existem hoje, falsos crentes, falsos pastores, falsos irmãos. Ele enfrentava os falsos apóstolos na época, eles se gloriavam nas suas qualidades. Imagina, eles não tinham 1% do currículo de Paulo, e se gloriava, porque eu fiz isso, porque eu sou assim. Quando a pessoa começa a apontar muito para ele, às vezes eu vejo muitos programas cristãos na televisão, quando eu vejo o camarada postar muito para ele, e não tem nem, é o nome dele que é o tal, não tem nem, começa a apontar muito para ele, eu fico, e às vezes as coisas que ele fala, até coisa boa, mas quando ele começa a apontar só para ele, eu fico preocupado, porque homem nenhum é nada, se não for por Senhor. Eu fico, meu Deus, que perigo, essa pessoa está falando isso. Um dia desse eu falei para minha esposa, é só, sabe, o nome dele, nem o nome da igreja aparecia, é o nome dele, pau, nome, porque eu, está no caminho errado. Ele não está no caminho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, não eu, é Jesus em mim. Essa é a vida do cristão, amado. Mas que coisa bonita você fez, que trabalho bonito você fez. Não fui eu, foi Jesus. Mas que coisa linda, que porta aberta, você se esforçou. É claro, você lutou, claro. Mas quem fez, quem abriu a porta foi o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu me esforcei bastante, é por isso que aconteceu isso e isso. Você se esforçou, mas quem abriu as portas foi o Senhor. Aleluia. Porque se Deus, amados, não faz, não opera, não abre as portas, tu vai lamentar e sofrer e chorar lágrimas de sangue a tua vida inteira. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Então os homens da época, os apóstolos da época, esses falsos, a Bíblia chama de falsos, né? Paulo enfrentou muito desses que queriam se desfazer das obras de Paulo, porque Paulo não falava dele, falava de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele se gloriava na cruz do Senhor. Esses homens se gloriavam muito nas suas experiências, né? Que eu sou, que eu fiz. Mas Paulo olhava para a cruz e disse: olha, eu me glorio na cruz do Senhor. Glória a Deus. Ele reconhece que não está alicerçado na sua própria força. Por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu me dedique, por mais que eu estude a palavra, por mais que eu faça, mas se o Senhor não estiver em mim, haverá muito conhecimento técnico, mas pouca mudança. Haverá muita capacidade, mas pouca transformação, pouca cura, pouca libertação, pouco poder do Evangelho atuando, porque a dependência nossa está no Senhor. Enquanto formos dependentes de Deus, pode ter certeza, o enfermo vai ser curado, vidas serão salvas, caídos vão se levantar, porque a nossa confiança é que o Senhor vai salvar. Às vezes a gente olha a situação e você vê, não tem jeito, não sei como. É isso que nós falamos, e todos nós já falamos isso. Senhor, eu não falo nem mais nada a respeito disso, porque Deus não responde. Não fale mesmo, Deus está com aquilo lá.
Continue servindo ao Senhor. Quando chegar a hora, o poder dele vai se manifestar, a porta vai abrir, aquele que estava longe vai voltar, haverá cura, haverá restauração, porque é o poder que atua, é a graça de Deus manifesta na vida do homem. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vejo na Bíblia e olho lá no Antigo Testamento, um homem chamado Moisés, vocês sabem que ele ficou 40 anos, ele foi criado pela filha do faraó, era filho da filha de faraó, ele foi criado ali dentro, ele conheceu de tudo, estudou nas melhores escolas da época, aprendeu a arte da guerra, aprendeu tudo, mas depois de 40 anos ele vai para o deserto de Midian, Deus o leva para lá, e ali passa mais 40 anos, cuidando de ovelhas, e de repente Deus se manifesta a ele, no Monte Horebe. Deus fala com ele: Moisés, meu povo está sofrendo, a sarça começa a pegar fogo, aquilo se incendeia no deserto, ele não entende, e quando ele vai se chegando, a primeira coisa que Deus fala para ele: tira o sapato dos teus pés, porque o território que tu pisa é santo. Deus estava dizendo: tira isso aí do pé, porque eu vou falar contigo. Tem que ser humilde para ouvir a voz de Deus, tem que se descalçar da sua carne, do seu eu, das suas próprias vontades, para ouvir a voz de Deus. Ah não, não acho isso, não Deus, assim não aceito. Tira a sandália dos pés, porque o território aqui é santo, a terra é santa. E Deus falou com ele, ele via a sarça se queimando e aquilo não se consumia, e de repente do meio daquela sarça pegando fogo, saiu a voz poderosa de Deus. Aleluia, aleluia. Deus podia se manifestar através do céu, das estrelas, de lugar, mas Deus se manifesta através de uma sarça que não tinha valor algum. Deus se manifesta como quer, através da sua vida, da minha vida, que não somos nada, que somos pequenos, mas através de nós, a voz de Deus se ecoa no mundo, através de nós, pessoas ouvem o Evangelho. Sabe o que é isso? É a sarça pegando fogo. Aleluia! Eu quero ser uma sarça, glória a Deus, incendiado pelo poder de Deus. Glória a Jesus. Então Deus fala com ele, e ele disse assim para Deus: Senhor, quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Ele podia dizer: Senhor, realmente 40 anos que eu fiquei no Egito, eu aprendi a arte da guerra, eu aprendi como manusear uma espada, uma lança. Agora Senhor, só me diga onde é que eu vou arrumar um exército. O ser humano natural quer tudo, né? Quem sou eu? Mas ele estava tão quebrado, ele se achava o nada. Deus usa o nada também. Aquela mulher, como é o nome dela? Eu sempre cito aqui, eu esqueço o nome dela, uma mulher de Deus. Ela morreu já, o nome dela era muito cheio de unção, agora eu não me recordo. Ela era magrinha assim, ela vestia roupa, ela ia pregar. Ela disse para Deus assim uma vez: Senhor, eu sei que tu usa pessoas, mas eu sei que, será que o Senhor usa um nada? Então, Senhor, se o Senhor usa um nada, toma minha vida, toma um nada e usa nas tuas mãos. Essa mulher era tão usada por Deus, em cura divina, em maravilhas, onde se colocou como nada, pequeno, dependência de Deus. Às vezes nós como cristãos, porque eu orei, porque eu clamei, amado, Deus fez porque Deus é bom, é a bondade dEle, a graça dEle que faz, porque Ele quer fazer, porque Ele nos ama. Usa o nada. E Moisés estava aqui como nada. Senhor, como eu vou? E Deus falou para ele: certamente eu serei contigo, Moisés, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando você houver tirado esse povo, você vai servir a Deus desse monte. Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz,
porque dirão: o Senhor não te apareceu. Eles vão descrer de que Deus falou comigo. É você falar para alguém: porque Deus fez isso, Deus fez isso. Será que essa pessoa está falando a verdade mesmo? Moisés disse para Deus: Senhor, eles não vão me crer, eles vão dizer: Deus falou contigo nada, sozinho, sem um exército. Mas ele tinha o cajado de Deus, a vara de Deus estava na mão dele. Aleluia. Em Êxodo 4, versículo 10, disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor. Deus falou: não, eu vou estar contigo. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Parece que Deus está ficando meio bravo aqui, né? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Aleluia. Deus vai te usar do jeito que você é, com aquilo que tu tem na mão. Aleluia. Na tua fragilidade, porque é o poder de Deus que vai se revelar em você. Todas as habilidades que ele conseguiu no Egito, Moisés adquiriu no Egito, de nada serviram. Sabe o que serviu? Foi o poder de Deus na sua vida. Foi do encontro que ele teve com Deus no Monte Horebe. Ali o encontro foi tão poderoso. Quando ele vai para o Egito, ele vai um homem diferente, com a vara de Deus na sua mão. E foi tão poderoso que um homem só arrancou uma nação de dentro da escravidão, de dentro do Egito. Um homem só. Mas acontece que quando o homem levantava aquele cajado, começava a acontecer as maravilhas. As pragas vieram no Egito. Porque Moisés não estava mais confiando nas suas próprias habilidades, ele estava dependendo de Deus. Quando eu penso que estou fraco, então sou forte. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E Deuteronômio 26, aí já Moisés falando, 26 e 8: e o Senhor nos tirou do Egito, depois que eles saíram do Egito, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilha. Glória a Deus. É Deus a quem faz. Eu quero dizer para vocês: Deus vai fazer milagre na tua vida, Deus vai fazer milagre na tua casa, na vida dos teus filhos. Portas vão se abrir, cadeias vão se quebrar, porque o poder de Deus vai se manifestar na tua fraqueza, na tua fragilidade. Deus vai mostrar para você que é o poder dele que age entre os homens, é o poder de Deus que se manifesta e age. Glórias ao nome do Senhor. Outro homem, peguei dois personagens do Antigo Testamento. O Gideão, ele se considera tão incapaz, se considera ali o menor e o mais pobre para vencer os inimigos midianitas, que durante 7 anos estavam pisando no pescoço dele, roubando tudo. Sabe que eles plantar, quando vão para a colheita, colhem, aí o inimigo toma a colheita, toma tudo. Era uma pobreza muito grande. E quando Deus vem falar com ele, Gideão ficou espantado. Na mente de Gideão era que Deus tinha melhores opções do que ele. Tem tanta gente melhor do que eu. E a gente fala isso também, ou não fala? Senhor, eu não, tem tanta gente melhor do que eu aí, mais preparada. Eu já falei muitas vezes, mas Deus também usa pequeno. Glória a Deus. Aleluia. Deus usa os pequenos. Deus usa. Porque quando sou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor veio para ele e falou: o Senhor é contigo, Gideão. Aí ele: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Essa pobreza, essa miséria toda. O que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
Parece que está pronto ali, né? Aceitei. Não. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Aí o Senhor disse para ele: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Deus vai ser contigo. Você vai ver coisas que o homem não pode fazer. Você não pode transformar, você não pode mudar situações, mas o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, pode, e Ele está entre nós, e o poder de Deus continua se manifestando no mundo, através de vidas, e há homens e mulheres que estão orando para que o Senhor opere maravilha, e muitas coisas vamos ver ainda, porque Deus está operando no meio da sua igreja. Glória a Deus. Esse homem que tinha tanto receio de lutar com apenas 300 guerreiros, 300 homens, ele venceu uma multidão de exército inimigo. O exército dele era só de 300, mas 300 homens valorosos. Voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele sentia-se aqui fraco, tão fraco diante de tantas lutas e tantas adversidades. Constantemente o apóstolo Paulo estava sendo desafiado. Eram injúrias, coisas ruins que falavam sobre ele, perseguições, angústias, necessidades diversas que ele passava. Esses acontecimentos podiam ser ter um motivo de lamentação e de insatisfação, mas ele não ficava se lamentando. Amado, às vezes nós, na nossa fraqueza, ficamos nos lamentando: Senhor, não aconteceu, estou triste. Amado, quando acontecer essas coisas difíceis na sua vida, você não tem o que falar, teu coração está triste, começa a dar glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abraão não enfraqueceu na fé porque deu glória a Deus, dá glória a Deus. Mas deu tudo errado, glória a Deus. A porta não abriu, glória a Deus. Não aconteceu, glória a Deus. A saúde não veio, glória a Deus. Deus sabe de tudo. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Parece uma loucura, mas é assim que os homens de Deus faziam. O apóstolo Paulo disse assim: em tudo dai graça, sede agradecido em tudo, em qualquer situação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mesmo tendo as suas dores, com toda dificuldade, ele podia se alegrar no Senhor. Ele dava graça. Eu sei que é difícil a gente agradecer a Deus quando as coisas não dão certo, mas se cremos que Deus é o Senhor de tudo, se cremos que Deus está no comando, se cremos que Deus é onisciente, que tem todo o conhecimento, é onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra, e é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se cremos no poder de Deus, se cremos que Deus comanda tudo, então glorifica o nome do Senhor. Se você é servo do Deus Altíssimo, glorifica o nome dEle. Pode estar difícil hoje, pode estar caindo chuva de canivete hoje, pode estar maior tempestade hoje, mas no dia da manhã o sol vai brilhar, a porta vai abrir, Deus vai operar um milagre, a saúde vai chegar, aquilo que parece impossível, Deus vai fazer acontecer, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E através do poder de Cristo na sua vida, o apóstolo Paulo era forte no Senhor. A nossa fortaleza não vem simplesmente do meu achismo. Porque eu acho, meu achismo não vai a lugar nenhum. A nossa fortaleza vem do Senhor na nossa vida. Aleluia. Porque quando eu penso que estou fraco, então sou forte. Aleluia. Porque quando tu está fraco, Ele vai lá e te pega pela mão, te levanta. Aleluia. Assim como aquele homem foi pego pelo meio do caminho, na parábola do samaritano, e foi jogado no chão como morto. Como morto.
Passou o levita, passou o sacerdote levita e não considerou. Mas veio o samaritano e tomou ele. É assim que Jesus faz conosco. Na nossa fragilidade, Ele nos toma. Assim como o samaritano foi tomado, Ele passou óleo de unção, passou vinho e deu vinho para ele, deu ali, cuidou dele, levantou ele e colocou na cavalgadura. Assim o Senhor tem feito conosco durante esses anos. O Senhor tem cuidado de nós, aleluia. Se dependesse da nossa boa vontade, amado, a gente já estaria enterrado, a gente já estaria acabado, qualquer um de nós. Mas o Senhor nos sustentou até aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. O apóstolo Paulo, ele tinha toda uma experiência, uma vivência a respeito dessas situações difíceis. Em 2 Coríntios, ali no capítulo 1, no versículo 8, diz que ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Foi uma prova tão grande, ela estava passando do limite dele, de modo tal que até da vida desesperamos. E ele diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que nos livrará ainda. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Pode vir o que vier, pode vir a situação que tiver que vir, a nossa confiança e a nossa dependência está naquele que criou os céus e a terra. Vai cuidar de nós até o fim. Não vai faltar o pão, não vai faltar o cuidado, terá saúde, haverá cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus vai cuidar de nós, da nossa casa, até o fim. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Glória a Deus, glória a Deus. Paulo, ele não fica se rebelando por causa da dor. Ai Deus, não aguento mais essa dor, não aguento mais. E nós como seres humanos gritamos mesmo, reclamamos, mas ele se sujeita à vontade de Deus, assim como Jesus se sujeitou à vontade do Pai e foi até a cruz. Por que Jesus se sujeitou à vontade do Pai, sendo Deus? Porque essa era a missão dele, porque os frutos que ele ia colher iam ser muito maiores, seriam grandes demais. O que Jesus estava fazendo na sua morte repercutiria por toda uma eternidade. Glória a Deus. E Paulo então não se rebela, mas se sujeita à vontade do Pai também. Filipenses no capítulo 4 versículo 11 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele sabia lidar com as duas situações. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E esse versículo aqui é demais: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Pastor, a minha luta está muito grande, meu problema é grande. Você não sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Esse tempo vai passar, essa luta vai passar, o tempo de alegria, de primavera vai vir sobre a tua vida, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus não falha nunca. Deus nunca desamparou os seus servos. Foi o que Davi disse, já mais velho: eu nunca vi um justo desamparado. Aqui ele falou pelo Espírito Santo, ficou registrado. E nem a sua descendência vai mendigar pão. Ah, não.
Um justo não é desamparado, e nem a descendência do justo mendiga pão. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus, Deus cuida do seu povo. Tudo posso. Ele suportava tudo, passava por tudo, porque ele sabia que estava no comando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Apesar de toda a sua fragilidade, o poder de Cristo segue operando na sua vida com muito poder. Quanto mais fraco é o homem, mais forte é o poder de Deus em ação. Quanto mais dependente, mais ação de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando estou fraco, então sou forte. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 12, 9, a segunda parte. De boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder do Senhor de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vou me gloriar nas fraquezas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O que Paulo está pedindo literalmente aqui é que o poder de Cristo faça sua habitação sobre a sua vida. Ele queria o poder de Deus habitando nele. É o que nós precisamos nesses dias, do poder de Cristo habitando na nossa vida. Seja para trabalhar, seja para cuidar dos nossos filhos, seja para cuidar da nossa família, seja na igreja de Deus. Nós precisamos do poder de Cristo na nossa vida para poder viver, porque através de nós Deus vai fazer as suas maravilhas. Mas o poder de Cristo precisa estar habitando, operando. Aleluia, glória a Deus. Esse poder de Cristo, como é que é adquirido? Uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de meditação nas Sagradas Escrituras, essa amizade. Aleluia. Jesus disse: aquele que quiser ser meu amigo, então tem que fazer o que eu mando. Quer ser amigo de Deus? Então faz a vontade dele, faz a vontade de Jesus, que tu vai ser amigo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Paulo, ele era confortado pelo Senhor, e era num cenário dos mais improváveis, mais difíceis. Qual é o cenário mais improvável? A fraqueza. A fraqueza vem sobre você. Meu Deus, eu estou acabado, não vou dar mais um passo. Quem já não falou isso? Eu não vou dar mais um passo, pois quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Você não vai andar, você não vai conseguir mesmo, com a sua força você não vai, mas o poder de Cristo na sua vida vai te sustentar, vai te levantar, e tu vai continuar a tua caminhada até chegar aquele grande dia. Aleluia, o dia do Senhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus?